Não querem dizer nada, sinceramente. Até porque nós fizemos 20 jogos num nível excelente e muito bom, altíssimo até. Uma equipe que não tem uma grande noite, faz 3 gols. Uma equipe que não tem um bom dia e consegue mais uma vitória. Olha, você querer tudo também ao mesmo tempo, às vezes, é complicado. Eu acho que com calma, com equilíbrio, nós vamos alcançando resultados e, ao mesmo tempo, se aqui é o caso, um resgate desse futebol que vinha sendo jogado, que ninguém esquece. Vamos lá. Flamengo nos confrontos contra São Paulo e Botafogo. Chutes certos, 4, gols 3. Uma eficiência cirúrgica, Flamengo. Ontem contra o Botafogo, um chute certo, 1 gol. É de uma precisão absurda. Aliás, é de uma precisão, é um elogio, mas ao mesmo tempo, 90 minutos, um chute certo, é muito pouco para o Flamengo. O Flamengo está agora a 7 pontos, Breler, do Palmeiras. A distância diminuiu. A gente olha e fala, o Flamengo entrou para a briga. Entrou mesmo? Ainda é difícil, porque o Palmeiras tem uma vantagem confortável na liderança e essa vantagem é confortável pelo fato do seu principal concorrente ter 3 disputas ainda, Copa do Brasil e Libertadores. Isso pesa para o Flamengo. Você já precisar correr atrás de 7 pontos contra uma equipe regular como o Palmeiras, já é difícil em condições normais. Com 2 focos a mais, é ainda mais complicado. Então, até por isso, nesse fim de temporada, eu espero do Flamengo mais eficiência do que show. Não imagino que vai ser um Flamengo tão vistoso, até mesmo em relação a meados ou princípio da passagem do Dorival. Porque ele tem mexido muito no time, principalmente no brasileiro, pela necessidade de poupar. Isso faz com que o time perca um pouco de consistência, não tenha um amadurecimento coletivo do seu 11 titulares. Não, mesmo time do brasileiro, Breler. Não tem consistência, porque assim, no brasileiro ele está escalando o mesmo time. Sim. É o Santos só de titular e os outros reservas. Ontem tivemos o Gabigol, porque o Marinho sentiu, né? Era para ser o Marinho. E tivemos o Fabrício e o Bruno na zaga, porque já é para ser reserva mesmo, né? Porque o titular é o Davi Luiz. Mas esse time tem sequência, hein? Há muito tempo. É o mesmo time que goleou o Atlético Paranaense, que goleou o Juventude, que venceu o Avaí, que perdeu para o Corinthians. Ele está mantendo a coerência, mas é natural que mesmo com uma base mantida, esse time tenha oscilações e, de alguma maneira, quando você pega o titular, o melhor que o Flamengo tem, esse time não joga num batido como jogava em 2019, que era ali, todas, uma atrás da outra, de poucas substituições. Então o Dorival chegou com a missão de focar nas Copas, e com razão, porque a distância no primeiro momento era de 13 pontos, o Flamengo estava muito distante, e agora que ele tem mais possibilidades, pode ser que ele comece a flexibilizar um pouco isso, a ter mais titulares como o Gabigol, que entrou nesse jogo, frequentando o time no brasileiro. Mas isso, de alguma maneira, atrapalha essa regularidade coletiva que o Palmeiras já tem por uma maturidade tática de mais tempo. O trabalho do Abel é mais desenvolvido. Então, por isso eu vejo que é um Flamengo que tende a optar mais pelo pragmatismo, ser esse time de buscar um resultado, mesmo quando a coisa não vai bem, do que necessariamente um time que joga para envolver. E se o Flamengo passar na Libertadores com 2-1-0 sobre o Vélez... Tá ótimo. Tá perfeito, vai ter cumprido a missão. Então, até para o torcedor rubro-negro entender a perspectiva e a expectativa do início do trabalho do Dorival, ali era, arruma a casa e ganha um título para mim. O cara arrumou e tá em 3 frentes. Então, já é acima do esperado, e por ser acima do esperado, acredito que o Dorival tem autoridade para ter essa desculpa de, poxa, a gente não necessariamente vai dar espetáculo em todos os jogos, porque é difícil, até para um time, um clube com elenco como o do Flamengo, ser tão consistente e tão regular em 3 competições diferentes. Quem está menos vistoso é o time B. Agora estão cobrando também o futebol de time A do time B. É porque a semana do Flamengo, prof, com o time A e com o time B, é curioso, né? É a história do copo meio cheio, copo meio vazio que a gente fala, né? É o seguinte, o time A é um time A que não foi bem assim contra o São Paulo. A gente discutiu aqui muito, brinquei com o Viola e tal, a gente discutiu muito que o São Paulo fez uma bela partida, colocou o Flamengo em algumas situações desconfortáveis, o time titular do Flamengo. Mas o Dorival reconheceu isso. Exatamente.
E aí o Flamengo vai... Mas o Flamengo ganhou. 3-1 e tá com a classificação aqui na palma da mão. Ganhou e podia ter feito mais. O Gabigol perdeu um gol antes. Perdeu o gol antes, assistência do Pedro e tal, acontece. Só tivesse sido em casa. E ontem contra o Botafogo, você vê, os números ali mostram, né? Um chute no gol, chute certo, ok, aconteceu. E o jogo, a gente viu o jogo, primeiro tempo ruim, duro de assistir e tal, não sei o quê. Então já não foi aquele Flamengo, mas venceu. A gente vai olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio. É tipo, sinalzinho amarelo ali, atenção nesse momento da temporada, porque o rendimento está caindo? Eu vejo isso com preciosismo. Fala o nome dos adversários que goleou aí. Você acabou de falar, Juventude. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Juventude, Brasil, o Tolima, o 7-1. Agora fala o nome dos últimos adversários aí do time B. Do time B? Não. Botafogo, São Paulo no Morumbi, venceu por 2-0. Palmeiras, empate 1-1. Contra o Palmeiras? Não, contra o Palmeiras não. Era um clássico, gente. Queira ou não, o Botafogo tem um punch contra o Flamengo que ele não tem em nenhum outro jogo do campeonato. Eu acho também a isso eu atribuo aquele primeiro tempo do Botafogo. Um bom primeiro tempo. Na prática, no frigir dos ovos, alguma fumaça com o Jefinho. E chute de longe. Fumaça é muito pouco. Né? Uma fumacinha, né? Tem que ser fogo, não fumaça. Né? Botafogo... Então, é uma situação diferente também por isso. E é uma bola cantada. Quando ele chama a cavalaria, quando o Dorival chama a cavalaria, o mais natural é que aconteça o que aconteceu ontem. Ele acabou de pôr o Pedro não fez o gol, mas praticamente, né, deixou o Vidal na condição excepcional de fazê-lo. Vidal que pode ser um titular desse time, não é, mas pode ser. Então, acho que, como diria Benito de Paula, que a gente estava ouvindo antes de começar o programa, tudo está no seu lugar. Tudo está no seu lugar. A turma estava fazendo um carnaval porque não baixou a diferença para o Palmeiras para 6, agora está em 7. Aquilo que o Flamengo não fez, o Fluminense fez na matemática. Poderia estar em 5, né? Então, aí é que tá, o jogo anterior... Mas aí vai pegar aquela coisa que a gente sempre vem falando. Não adianta o Flamengo fazer o seu melhor. O Palmeiras tem que cair de produção. E o Palmeiras não está caindo nem de produção e nem de rendimento de número de pontos. O Palmeiras saiu aí de uma enfiada de 3 jogos contra segundos colocados e ganhou a maioria dos pontos. Acabou fazendo o quê? 5? Lembrando que o Palmeiras não foi bem assim nos 3 jogos, né? Não. Tudo bem, jogos mais difíceis, Mas pesados, graúdos, né? É. Ele ganha do Corinthians num jogo que talvez um resultado de empate ali não teria sido nada demais, teria sido absolutamente normal, justo. Ele empata com o Flamengo num jogo onde o primeiro tempo o Flamengo foi melhor com os reservas, né? Aí no segundo tempo, claro. Aí pesa. O Palmeiras tem o Rafael Veiga, que ele vai lá e caixa, faz um golaço daquele. Aí o Palmeiras contra o Fluminense não vai bem, o Fluminense domina e tal. Aí o Palmeiras faz tem um Rony. Gol de bicicleta. Gol de bicicleta. Quando estava sendo dominado. É a qualidade. E tem a ordem dos resultados. Mas o Flamengo está nessa também. Aí vai o Pedro, entra, mete um gol e dá a vitória. Eu acho que eles estão muito parelhos nesse sentido, até no sentido de ter mais resultado do que futebol mesmo, na prática, né? Agora, é essa a questão. Um tem que baixar e o outro tem que subir. Não adianta o Flamengo fazer o seu melhor se o Palmeiras não entregar o osso. E a chance que o Flamengo tinha de arrancar pontos do Palmeiras já passou. Então, ainda acho que o Palmeiras continua com uma bela condição para ser o campeão brasileiro. Deixa eu te fazer uma pergunta, Caco. O Flamengo está a 7 pontos do Palmeiras. O Botafogo está a 2 pontos da zona do rebaixamento. O que é mais provável? O Flamengo se engalfiar lá com o Palmeiras, diminuir a pontuação e brigar pelo título? Ou o Botafogo se engalfiar com o Z4 e brigar para não cair? Olha, eu não quero ficar no muro, mas é praticamente a mesma coisa. Eu acredito que o Flamengo vai ter as possibilidades de chegar e não sei se chega, muito difícil pela pontuação. O Botafogo está se atrapalhando bastante, né? E pode ser que perca pontos, mas é que a turma lá de baixo já tem alguns se consolidando lá para baixo e o Botafogo ainda não está nessa batida, então não vejo dessa forma. Agora, olhando o jogo, né, William, o Flamengo ganhou caminhando do Botafogo. Ele não precisou nem correr. Ele bota a tropa de elite no segundo tempo, aí entra o Pedro, faz uma jogada, faz o gol. O que dá como sinal de alerta para o Flamengo é que o Botafogo conseguiu grampear os laterais, digamos assim, o Mateuzinho e o Ayrton Lucas, né? E o próprio Jefinho ali fazendo algumas jogadas, o Vitor Sá, mas não fez o gol. E aí demora para fazer os gols, tem várias situações, mas não tem essa eficiência que o Flamengo tem. O Flamengo é eficiente, vai lá, faz um gol
caminha em campo, não sei se um certo desinteresse inconsciente, né, de não se desgastar para um jogo mais decisivo do que esse. Apesar que era clássico, o clássico já calibra as coisas. Fica tudo muito igual quando é clássico, né? Botafogo contra Flamengo, a situação do Flamengo muito melhor, o Botafogo nem tanto, mas o clássico deixa todo mundo meio calibrado e equilibrado, né? Mas eu vejo dessa forma, o Flamengo caminhou em campo e buscou o resultado ao natural contra o Botafogo, que se desgastou, foi para cima, pressão alta. Não vejo o Botafogo como merecedor nem do empate. Não fez por merecer, não foi eficiente, o Flamengo mereceu a vitória.